Dando sequência à nossa série sobre saúde mental, o tema de hoje é o transtorno bipolar. Ele é considerado uma doença crônica que atinge cerca de 140 milhões de pessoas no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, a estimativa é que existam cerca de 8 milhões de doentes, segundo a Associação Brasileira de Transtorno Bipolar. Sobre o assunto, eu vou conversar com o psiquiatra Ricardo Isbalqueiro. Ele fala conosco aqui de Curitiba. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Edenilson? O que é o transtorno bipolar? O transtorno bipolar é uma das formas de transtornos de humor classificados pela psiquiatria e pela saúde mental. Ele consiste em uma alteração que tem fatores etiológicos genéticos e fatores de personalidade e de estímulos ambientais, e em que a principal característica clínica é de oscilação entre fases de depressão e o outro polo de uma fase de mania ou hipomania, ou um estado misto, que são características na fase depressiva daquela depressão mais tradicional que a gente conhece, uma perda de energia, uma perda da vontade de executar as coisas do dia a dia, uma perda do prazer, uma tristeza predominante, e que oscila para fases de um aumento de energia muito grande dentro do polo maníaco, hipomaníaco ou misto, em que a pessoa tem um taquipsiquismo, um aumento, uma aceleração do pensamento, um aumento da quantidade de pensamentos em que a pessoa também não consegue se organizar, uma inquietude motora, uma dificuldade de dormir, não por uma insônia, mas por uma redução da necessidade do sono. Então dorme-se pouco, o dia seguinte não fica cansado e ao mesmo tempo começa a ter atitudes mais impulsivas, se colocando em situações de risco, uma perda da capacidade crítica de gastos, por exemplo, fazendo gastos desnecessários a ponto de acabar se endividando, ou atitudes impulsivas que levam a conflitos, problemas familiares, problemas relacionais dentro do trabalho, ou atitudes impulsivas a ponto de se colocar em riscos de características sexuais ou em riscos esportivos, colocar o carro em alta velocidade. Ele costuma ser confundido com algum outro tipo de transtorno? Sim, existem vários diagnósticos em que podem ter alguns sintomas ou sinais que fazem overlapping, que é um termo que a gente utiliza, né, em que se misturam, né, sintomas de um transtorno e sintomas de outros transtornos. Então, por exemplo, o transtorno de personalidade borderline muitas vezes é confundido com o transtorno bipolar, ou alguns pacientes bipolares podem ser também confundidos com personalidade borderline. E eventualmente pode acontecer também de pacientes que estão em uma mania franca com sintomas delirantes ou que tenham alucinações, que são uma alteração senso-perceptiva de captação do real, começa a escutar coisas e ver coisas, e que pode se confundir com esquizofrenia, né? Então, numa fase maníaca, numa depressão psicótica do transtorno bipolar, você tem características, né, que se misturam com a esquizofrenia, mas que não são esquizofrenia e pode ter aí um erro, uma confusão diagnóstica. Tem outras condições também psiquiátricas que pode se confundir, como o uso de substâncias, ou uma fase de abstinência, ou uma fase aguda de intoxicação, e eventualmente até algumas doenças clínicas, doenças neurológicas, alguma alteração hidroeletrolítica, doenças renais, hepáticas, em que a gente tem um quadro chamado delirium, né, que é uma alteração mental de base orgânica, e que pode fazer um quadro maniforme. Quais são os critérios, então, para fechar o diagnóstico? Então, o DSM-5, atualmente, ou o CID-11, são os principais manuais dentro da medicina que norteiam uma classificação diagnóstica e que pode ser reproduzidas entre diferentes aplicadores, diferentes médicos. Então, para a fase maníaca, a gente tem 7 critérios dentro do DSM. E para uma fase depressiva, nós temos 9 critérios dentro do DSM. Para a depressão, né, tanto uma depressão unipolar, uma depressão maior, os critérios podem ser preenchidos, mas para você fechar ali um transtorno bipolar, você tem que ter
pelo menos uma fase hipomaníaca ou maníaca dentro daqueles 7 critérios que eu citei. Os critérios principais são a aceleração do pensamento, uma agitação psicomotora, estar muito loquaz, reduzir a capacidade de se concentrar, se começar a se colocar em situações de risco, perder a capacidade de crítica, o paciente reduz a quantidade de sono. Você citou diversos critérios, né? Isso você consegue observar numa primeira consulta ou existe um processo para fechar o diagnóstico? A maioria começa com um quadro depressivo. E no quadro depressivo nós não conseguimos qualificar como um paciente portador de transtorno bipolar. Então, normalmente se trata, né, como uma depressão, ou o paciente não se trata, e mais para frente, às vezes em um outro episódio, em um outro mês ou um outro ano, ele pode abrir este quadro. Então, eventualmente a gente trata o paciente como depressivo, às vezes o tratamento não funciona, porque os tratamentos para uma depressão bipolar também se diferenciam um pouco de um tratamento de depressão unipolar. Ou você trata com antidepressivo e o paciente faz uma virada maníaca, é um termo que a gente dá para quando o paciente está na depressão e acontece alguma coisa, o paciente muda de polo. Ele sai de um polo da depressão e entra num polo de aceleração ou estar hiperenergizado. Então, o diagnóstico ele pode levar um tempo. Se ele abrir o quadro dentro da mania, às vezes o diagnóstico começa já com o primeiro surto. Mas vamos dizer que a maioria das vezes não. Você precisa da evolução da doença, da aquisição desses sinais e sintomas para poder qualificar ele como bipolar. Existem tipos diferentes de transtorno bipolar? As duas mais tradicionais que fazemos de classificação são bipolar do tipo 1 e tipo 2. São os formatos de transtorno bipolar mais cientificamente estudados, mais consolidados, mais validados e que estão presentes nos principais manuais diagnósticos. Existem vários outros teóricos que supõem outras maneiras de se diagnosticar o transtorno bipolar. E temos também uma outra classificação hoje bastante utilizada, em vários transtornos da psiquiatria tem sido utilizado, que é o conceito de espectro. Então, você teria pequenas quantidades de sinais e sintomas e que começam a se manifestar num paciente com um perfil de transtorno bipolar e ampliam-se as margens daí do diagnóstico. Qual desses tipos ou quais desses tipos tem o diagnóstico mais complexo para ser realizado? Não há muitas dúvidas com respeito a um diagnóstico de tipo 1, porque o tipo 1 ele é muito claro, os sintomas são muito floridos, eles são notados, né, por qualquer avaliador. Então, um taquipsiquismo, uma aceleração do pensamento, uma taquilalia, um aumento da velocidade da fala, o paciente se colocar em risco, ter uma agitação psicomotora, ter um sentimento de grandiosidade. Então, essas características são fáceis de identificar. No bipolar do tipo 2, muitas vezes, esses sintomas eles são tênues, são difíceis de se perceber e acabam ficando, às vezes, na história do paciente. Às vezes, o paciente também não tem muita condição de citar, né, ou identificar este critério dentro da sua história. Porque também no transtorno bipolar, uma outra característica é que há uma predominância de fases depressivas. A depressão ela é muito presente no transtorno bipolar do tipo 2. E as fases hipomaníacas, que é o que caracteriza o transtorno bipolar tipo 2, não é uma mania franca, mas é uma fase hipomaníaca, acaba ficando escondida na história do paciente, ele não consegue perceber. Ou mesmo, conforme o médico vai fazendo a investigação ativa das fases, tentando localizar isso no histórico, o médico às vezes pode não ter tanta habilidade para poder resgatar aqueles sinais, aqueles sintomas. Então eles ficam escondidos. No Brasil, qual é a prevalência? A prevalência do bipolar do tipo 1, ele fica em torno de 0,7 a 1%. O bipolar do tipo 2, principalmente nos manuais, costuma-se considerar que fica pouco acima de 0,5%. Nós não temos uma estatística oficial brasileira, mas essas são estatísticas mundiais que são replicadas
pelos manuais e aceitas pela maior parte dos psiquiatras. Acomete mais homens, mulheres, a partir de que faixa etária? A relação é 1 para 1, homem e mulher. Há uma tendência ao bipolar do tipo 2, tipo 1, principalmente, começar numa faixa etária menor. Também tem uma tendência, né, a essas depressões que depois vão se tornar um transtorno bipolar, um diagnóstico de transtorno bipolar, também começar a se manifestar mais cedo do que nas depressões unipolares. Existem algumas diferenças entre a apresentação do bipolar entre os homens e as mulheres, mas a prevalência do transtorno é a mesma. Por exemplo, os homens tendem a manifestar mais sintomas maníacos e as mulheres tendem a manifestar mais sintomas depressivos. Quais os fatores de risco que predispõem ao transtorno bipolar? Principalmente história familiar. Não temos exatamente um conhecimento atual sobre qual localização genética do transtorno bipolar. Muitos estudos são feitos, nós temos diversos genes-alvo, onde se supõe que estejam localizados, pelo menos uma participação daquele gene no desenvolvimento do fenótipo do transtorno bipolar. E temos estudos enormes também, com o Genome-Wide Association, localizando várias SNPs, ou Single Nucleotide Polymorphism, com às vezes aos milhares, né? E até existem estudos fazendo score poligênico que aproximam-se, né, de um diagnóstico do transtorno bipolar por características genéticas. É possível que futuramente a gente tenha até exames, né, que possam confirmar o diagnóstico através de um teste genético. Mas o que a gente pode então aferir disso, né, é que a história familiar é muito importante. Ter pai ou mãe com depressão, pai ou mãe com transtorno bipolar já aumenta bastante o risco de se desenvolver. Mas também é uma doença de uma característica epigenética, que é um termo que diz que você tem lá uma certa predisposição, então você tem um substrato familiar, um substrato genético, e você precisa, às vezes, de algum tipo de deflagrador. Existe algum estopim para que aquele quadro, de fato, faça uma abertura e se transforme numa doença. Então, por exemplo, maus tratos da infância, abandono, traumas, uso de substâncias, são alguns dos fatores que podem deflagrar um surto maníaco ou o início da depressão, que vai se converter depois num transtorno bipolar. Quais são os prejuízos mais evidentes para a pessoa e para quem convive com ela? Os prejuízos eles podem ser caracterizados na fase depressiva, pelo fato da pessoa perder a sua capacidade funcional, perder a vontade, a sua motivação. E isso vai implicar em problemas dentro do trabalho, porque ele não vai produzir, né, com a mesma competência. A sua velocidade vai estar aquém também do normal, normalmente. E vai ter prejuízos relacionais. Então, a pessoa em depressão vai ter problemas de relacionamento porque não consegue dar esse feedback ou estar à altura da demanda do seu companheiro. Não existe essa reciprocidade, né, na mesma medida em que o companheiro pede, solicita ou exige ou demanda. E também nas relações sociais, não apenas a conjugal, mas na relação com os amigos. Existe um afastamento, existe um isolamento, existe às vezes uma irritabilidade que pode afastar os amigos. E a fase maníaca vai ter também diversos outros tipos de problemas, porque essa pessoa está muito acelerada e começa a colocar em risco. Aumenta a quantidade de conflitos, de brigas, na perda do juízo crítico do quanto pode gastar, por exemplo, seu poderio econômico. Ele pode espoliar os bens da família, gastar mais do que deve, às vezes faz compras de objetos muito caros, carro, negocia uma casa, e depois que a família acaba sabendo, né? Fechado o diagnóstico, a pessoa está ciente que tem o transtorno, os familiares, ainda é uma doença, um transtorno muito estigmatizado? Até uns 10 anos, 15 anos atrás, dá para dizer mais tempo atrás, ter um diagnóstico psiquiátrico, ou até mesmo ir a um psiquiatra, né, era um processo muito penoso.
trazia muito vergonha, né? Muito constrangimento. E hoje, com o avanço da ciência, dos conhecimentos, né? Redução dos preconceitos na sociedade, talvez como um todo, né? Não apenas relacionados à saúde mental, as pessoas passaram a se permitir mais procurar esse tipo de assistência. Não apenas ao psiquiatra, mas também ao psicólogo, né? Então as pessoas se permitem ir a um profissional sem se culpar, sem se desqualificar, sem se desmerecer, sem se estigmatizar. Mas ainda existe, né? Então as pessoas temem, né, um determinado diagnóstico, até porque é um diagnóstico cujo prognóstico tende a ser pior, né, do que uma depressão unipolar. Como é o tratamento, então? Os tratamentos envolvem psicoterapias e tratamentos medicamentosos, principalmente, são os mais estudados. A gente também pode citar que existem outros tratamentos que são adjuvantes, como esportes, meditações, mas os que têm mais evidência são psicoterapia e uso de medicações. Tem uma pesquisa grande, né, de revisão feita por um Canadian Network de um trabalho de pesquisa, né, em transtorno bipolar chamado CanMate, e que institui que primeira linha mesmo é principalmente psicofármacos. E a psicoterapia, ela surge ali também como adjuvante, principalmente para a pessoa ter um autoconhecimento do funcionamento do seu próprio transtorno, mas principalmente para eliminação das fases, né, da fase aguda, mais importante o uso de remédios. Então, os principais são estabilizadores de humor. A gente tem os clássicos, né, que são o lítio, o ácido valproico e a carbamazepina, mas nos últimos anos surgiram muitas oportunidades. Tem muitos outros remédios. Tem outros anticonvulsivantes como o oxcarba e a lamotrigina. Existem muitos antipsicóticos, né, que têm uma função estabilizadora de humor, tanto de cima para baixo, que é tirar da mania, como de baixo para cima, que é tirar da depressão, como olanzapina, quetiapina, lurazidona, cariprazina e algumas outras, tá? Então, nós temos bastantes oportunidades farmacológicas e a psicoterapia, ela vem para consolidar no paciente um entendimento do seu transtorno e a necessidade de se tratar. É possível falar em cura ou apenas um controle, uma convivência com a doença? Não há cura. O transtorno bipolar, em princípio, uma vez que você deflagra, uma vez que você desenvolve, terá essa doença já ativada e a maior probabilidade de que sempre haja outras fases. Pode sempre ir migrando para novos polos depressivos, pode ir migrando para novos polos maníacos, ou fazer polos flutuantes, né, entre depressão e mania, ou eventualmente fases mistas, que é uma mistura, né, de ambos os polos, do polo depressivo com o polo maníaco, mas a gente entende que não há cura, não tem um tratamento que a pessoa faça e possa evitar novas fases, isso não tem. Então temos que fazer uma manutenção. Faz a psicoterapia, faz uso do remédio de uma maneira contínua para buscar evitar de entrar numa nova fase, evitar uma recaída. Amigos e familiares, como podem acolher o sujeito com transtorno bipolar? Bem, o principal dos familiares e amigos, antes de mais nada, é compreender que a doença existe e reduzir os preconceitos das fases que virão. Quer dizer, se numa fase depressiva, numa fase maníaca, ninguém compreende o que está se processando naquela cabeça, naquela mente, existe um processo de desqualificação, de perda de confiança. Né? Por que ele está acelerado? Por que ele está irritado? Por que ele está mais reativo? Por que está brigando tanto? Por que está fazendo tantas dívidas, tantas compras? Por que está com esse aumento de libido? Por que a pessoa está se isolando? Por que não quer fazer mais nada? Então, se a gente não entende, acaba gerando uma estigmatização, um isolamento, uma desqualificação do paciente. Então, compreender é o primeiro passo.
Outra maneira que tem para ajudar é que muitas vezes o paciente não percebe que está entrando numa fase, principalmente na fase maníaco-hipomaníaca, porque junto da fase, às vezes vem uma sensação de prazer. E o paciente, nessa grandiosidade, nesse prazer, nessa relação, nesse aumento do eu, até por um mecanismo de defesa, o paciente não quer sair dela. Então ele nega que ele esteja entrando numa fase. E o melhor observador, daí, nesse caso, não é o próprio paciente, é o familiar. E esse familiar tem condições daí de apontar, de perceber e tentar fazer uma intervenção, de ajudá-lo, entrar em contato com o psiquiatra, entrar em contato com o psicólogo, mobilizá-lo, né, para, às vezes, readerir ao remédio quando o paciente está abandonando a medicação. Ricardo, muito obrigado pela entrevista. De nada à disposição. Nos próximos vídeos, vamos continuar falando de outros transtornos, como burnout, toque e outras características e problemas da saúde mental. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!